Queria falar que, assim, autoconhecimento é tudo, né? Então, assim, a constelação ajuda nesse nosso processo de autoconhecimento, né? De nos conhecer, conhecer a nossa história, né? Honrar a nossa história, os nossos pais, os nossos antepassados, né? Porque é daí que vem a nossa força. Oi, eu sou a Ana Boulos. E eu sou a Michele Paderi. Esse é o podcast do Santa Alma por uma vida mais leve. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a Beatriz Bianco Helena. Ela que tem 27 anos, é advogada e atualmente terapeuta integrativa. E vai contar pra gente hoje, né, Mi, sobre a transição de carreira. Ela ainda é advogada, mas ela não trabalha mais com isso. Deixou o concurso público para se tornar terapeuta e ela vai contar pra gente todo esse processo e o que as constelações tiveram a ver com isso na vida dela. Seja muito bem-vinda, Bia. Obrigada, meninas. É um prazer, uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite. E, então vamos lá, né? 27 anos, sempre a mais nova dos grupos, dos workshops. Isso. Primeiro conta pra gente, assim, como que você conheceu a constelação familiar? Isso, eu conheci as constelações com a minha mãe em 2020, quando ela foi fazer um aprofundamento em fonoaudiologia. Minha mãe é fonoaudióloga. Aliás, vamos introduzir. A sua mãe é fonoaudióloga de profissão. Isso, minha mãe é fonoaudióloga. E em 2020, ela foi fazer um aprofundamento em fonoaudiologia sistêmica, que era o olhar além do sintoma, né? Para ver o que estava por trás de uma gagueira, né? De algum dos pacientes, dos problemas que os pacientes vinham apresentando para ela. A gagueira é sempre fruto de algo que vem de trás. Tem alguma coisa relacionada a alguma emoção vivida pela pessoa ou anterior pelas outras gerações. Exatamente. E ela começou a perceber isso nos atendimentos dela? Também. Porque assim, você tão nova, tá em todos os círculos, como você começou falando, eu imagino que seja porque a sua mãe sempre te incluiu em todos os trabalhos dela, né? Sim. E aí, quando ela fez essa formação... E engraçado que ela sempre falava assim, então você vai para a área do seu pai, porque o meu pai é concursado público. Vamos chegar lá já. E você então vai para a área do seu pai, não vai para minha área? Deus me livre, a sua área. Era meio que assim, não, a área da saúde não. E fui fazer direito, né? Então, aí, calma, voltando. As constelações, conheci com a minha mãe em 2020, ela foi fazer esse aprofundamento com a Beatriz Guntzel. Tem até livro, uma excelente profissional. E ela trabalhava já com as constelações. Foi aí que a minha mãe começou o aprofundamento, constelou, né? E apresentou para mim, para o meu pai. Foi assim que eu conheci, lá em 2020. E você sentiu muita diferença da sua mãe antes desse curso? Totalmente. Depois desse curso? Porque a minha mãe também mudou de emprego, né? Na época ela trabalhava numa instituição, mas não tinha muita autonomia ali, não queria fazer o que ela veio para fazer, né? E foi fundamental para ela, assim, focar 100% na clínica que ela tá hoje, né? Na clínica particular dela. Que legal. E acho que fez 2 anos agora que ela saiu dessa instituição. Então, foi um processo também, né? Foi 1 ano com esse aprofundamento, essa mentoria que ela tava e tudo mais. E eu tava no último ano da faculdade, quando ela começou a estudar isso. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria concurso público, porque dava estabilidade, porque era confortável, né? Você estuda muito, mas depois que você passa, acabou. Aquela imagem, né? Do concursado. Era o que me passavam, né? Porque como eu... Sei bem, conheço isso. Como eu tinha acabado de falar, o meu pai é concursado
E então ele sempre me apoiou nisso, né? Eu achava que era o que eu queria com 18 anos, quando eu fui estudar. E ele falou, não, ótimo caminho. E assim foi até o meio desse ano. Mas como foi que você participou da primeira roda de constelação, assim? Como que você... Porque uma coisa assim, né? A gente ouve falar bastante. E a filosofia em si, né, Mi? Ela já abre caminhos, mas... então... Mas assim, a gente ouve falar, né? Muita gente fala sobre constelação e tal. Mas você, quando você foi a primeira vez assistir uma, como que foi isso pra você? Nossa, foi ano passado, na então verdade. Não foi no meio desse ano, foi ano passado. Foi ano passado, que eu participei de um grupo que tinha essa filosofia sistêmica, né? Era pra gente se reconectar com a criança, né? Era esse o intuito do grupo, que durou 3 meses. Eram encontros semanais. E aí, no final desse grupo, a pessoa que era responsável, né, constelou, ele é constelador, e escolheram lá entre os participantes, né, agora eu não lembro como foi o sorteio, enfim, mas escolheram alguns para constelar, e foi aí que eu vi a constelação de perto, porque até então eu só tinha lido e ouvido falar, né. E você entendeu, assim, logo de cara? Ai, não entendia, tanto é que eu achei que demorei um tempo, né, foi quase 1 ano para ir atrás mesmo, foi um despertar, né, mas eu sabia que aquilo se conectava comigo e gostei muito, né, fez muito sentido para mim, não entendia o que acontecia, mas falava, gente, é real, né, depois o feedback de quem tinha sido constelado. Porque isso é muito interessante na constelação. Quem vai numa roda pela primeira vez, não entende o que está acontecendo ali, mas ao mesmo tempo compreende. Só que é de outro lugar, não é da cabeça, né? É do sentir, no coração. E aí quando o constelado acaba e dá o feedback, ou quando as pessoas acabam às vezes trazendo algo ali naquele momento, você compreende que tudo aquilo que você vivenciou numa constelação faz sentido. E aí aquilo que não fazia passa a fazer, né? Você não entende, se conectou. Conectei muito. Você não entende no mental o que tá acontecendo, né? Você fala, mas como assim? Mas e esse boneco? E aquilo? E esse representante? Mas, de uma certa forma, você compreende exatamente isso. Porque, às vezes, a gente quer ficar entendendo mentalmente, né? O que tá acontecendo. Mas, ali, na hora, você sente, né? Sente o campo, sente o que tá acontecendo. E aí eu estava estudando para concurso público. E aí surgiu uma dúvida que você estava contando pra gente. Em que momento que surgiu essa dúvida? E como que as constelações auxiliaram nesse processo de transição de carreira? Então, aí no meio eu já estava estudando mais firme há 1 ano. Mas eu sempre gostei dessa outra parte, essa área holística, né? Tanto é que eu já tinha feito iniciação em Reiki, enfim, outras terapias alternativas, e sempre me enxerguei muito bem nisso. Eu gosto de conversar, de ajudar, né? E aí eu comecei a me questionar se eu queria mesmo concurso público para lidar com litígio, né? Com problemas, assim, diferentes, é um outro tipo de público, né? E aí, quando a gente tem dúvida, significa que a gente não tem dúvida mais, né? Exatamente. Quando o bichinho da dúvida pica, não tem mais dúvida. Exatamente. Aí eu resolvi fazer um treinamento avançado de constelação familiar como na resolução de conflitos com o Sami Stork, né? Que é um juiz de direito lá na Bahia, pioneiro, né? Nessa parte das constelações familiares no direito. Fui fazer para ver o que eu sentia, e aí eu senti que não era o concurso mesmo, assim. Talvez unir, né?
E trabalhar com direito sistêmico. Uhum. Aí, a Mi postou do Santalma, né? Do projeto de vocês, porque nós somos da mesma cidade, né? Acho que não falamos isso. Eu conheço a Bia de muito tempo, né, Bia? Isso. E aí coincidiu de um fim de semana eu vir para cá, vocês iam fazer um workshop sobre saúde mental, né? Foi em agosto. E aí eu conheci a Ana e me identifiquei muito com a história dela por essa questão do concurso. Sim, né? Eu fiz uma transição de carreira depois de ter prestado concurso, trabalhado mais de quase 20 anos na área pública. Encerrei o ciclo e comecei um novo ciclo, alinhado à minha essência do agora, né? E aí, quando você me contou que você estava com essas dúvidas, a gente conversou bastante sobre isso. Mas antes de falar disso, vamos aproveitar que tem um ponto muito polêmico acontecendo aí sobre o direito sistêmico. O direito sistêmico, ele está em pauta hoje. Eu acho que é uma área promissora. E está sendo muito discutido, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o vídeo sobre exatamente esse ponto, sobre a seriedade do trabalho do profissional com a constelação familiar, que antes de tudo é uma filosofia de vida. E, em segundo lugar, é esse caminho, né? Para a pessoa conhecer mais a si, o seu inconsciente, aquilo que traz alguns bloqueios para a própria vida e o caminho de liberação desses bloqueios para uma vida melhor. Mas o que está em pauta hoje no nosso sistema jurídico é o uso ou não das constelações no judiciário. E você que teve aula com o expoente, com o pioneiro aí do direito sistêmico, a gente queria ouvir sua opinião sobre isso, porque acho importante trazer o ponto de vista de uma profissional séria, que aprendeu com uma das pessoas mais sérias, né, nessa área, que tem feito um trabalho muito bonito. Um pouquinho, se você puder falar pra gente sobre isso, acho que é interessante a gente colocar essa visão aqui também. Então, o pessoal começou a conhecer muitas constelações agora, né? Começou a se falar mais agora, ainda está no começo, mas está mais famoso, digamos assim, agora. E existem vários tipos de profissionais, né? A gente vê gente oferecendo curso de constelação de um fim de semana, né? 2 dias, 3 dias. Mas é um trabalho sério para quem leva isso a sério, né? Quem estuda, né? Então, assim, aprender com o Sami, ver como ele aplica no judiciário de forma respeitosa, como ele consegue resolver os conflitos, assim, sem aquele litígio mesmo, né? De forma... ele nem as partes, elas conseguem se olhar ali Na minha época do direito, eu percebia muito isso nas audiências de conciliação. Eu falava, aqui todo mundo perde um pouquinho. E essa era uma frase muito comum no direito. Quando a gente vai para conciliação, a gente entra num consenso. Ele perde um pouquinho, você perde um pouquinho, já vai preparado para isso, né? E o que me fez, assim, brilhar os olhos, eu também entrei para estudar filosofia sistêmica para trabalhar, talvez, fazer o meu doutorado em direito sistêmico e tal. Só que aí, né, aconteceu a transformação, o chamado. E, assim, o interessante é que, com a constelação familiar na constelação, com a constelação familiar na conciliação, de uma forma respeitosa, de uma forma consensual, onde as partes procuram realizar, sabendo o que é esse trabalho, todos saem ganhando. Não existe mais aquilo de todo mundo perde um pouquinho, todo mundo sai ganhando. Sai ganhando um pouquinho, é o contrário. É o contrário, né? E é bem isso. Obrigada por falar isso, porque é exatamente isso. A gente tem que diferenciar o profissional competente daquele profissional que talvez não esteja habilitado para aquele trabalho dentro da esfera jurídica. Sim. Tem todo um regramento por trás, né? E tem todos os princípios constitucionais por trás que regem, né, qualquer tipo de acordo entre as pessoas. E aí eu acho que o problema está sendo, talvez, nessa compreensão do que é a constelação familiar. Então, é bom, já que você foi aluna dele, tem trazer. um trabalho muito bonito no presídio feminino de Joinville, que eles
estão aplicando, né, a filosofia sistêmica com as detentas, né, que estão longe dos filhos, da família. A gente sabe o que significa a mãe, né, para o filho. E a mãe presa, né, o filho fora, longe da mãe, sem saber, com aquela questão, eu tenho mãe ainda ou não? Ah, minha mãe tá presa, então ela é ruim, eu tenho que desconsiderar, né? A gente sabe o que isso vai impactar no futuro dessa pessoa. É interessante você falar isso, Bia, porque quando a pessoa tá presa, né? A gente pensa, a pessoa é uma pessoa presa, mas fora da cadeia tem todo um sistema familiar dessa pessoa, né? Então, filho, mãe, pai, irmão, que às vezes não teve nada a ver com o que aconteceu, né? Que aquela pessoa tá presa, mas a família inteira acaba sofrendo. Então, a constelação familiar aí, ela entra num contexto de trazer conforto, de trazer alívio, né? Para esse sistema familiar todo. E aí a gente está vendo a constelação familiar entrando com tudo no judiciário, né? Faz pouco tempo também no Sistema Único de Saúde, também foi aprovada como uma terapia, né? Integrativa, complementar às outras terapias. Então a gente vê assim que a constelação familiar está somando em todas as áreas, né? Tá somando, tá vindo para agregar. E ela tá somando exatamente para esse caráter de filosofia de vida, para uma vida melhor que ela traz, de uma vida pacífica, que é um dos motes do direito, né? O direito que é a pacificação social. O Estado vem para trazer a pacificação social e a constelação, ela facilita esse caminho até a pacificação. Se você quiser falar o nome do livro para quem quiser procurar, você sabe de cabeça? O livro do Sami? Não, o livro que você conta dessa história das... o livro que você citou agora. No treinamento, a gente comentou sobre isso, o Sami falou desse trabalho, que é da Marilise, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é no presídio lá em Joinville, com essas detentas, porque assim, são pessoas, né? São pessoas. E apesar, elas estão ali cumprindo por um ato que elas cometeram, mas elas amam os filhos, né? Amam a família. Mas então, tem toda essa questão humana por trás, né? Mas a nossa sociedade tem uma tendência à exclusão mesmo. Ah, não, ela cometeu um crime, tá presa, não presta, não serve para ser da nossa família, né? E esse olhar da exclusão traz sofrimento, né? E a constelação lá traz exatamente o contrário, né? O reconhecimento das dificuldades e a possibilidade de integração, né? E na qual as famílias conseguem se olhar com amor, liberar o amor que existe e que é reprimido e se sentir um pouquinho com mais conforto, né, nessa trajetória. Muito bacana esse seu trabalho. Mas vamos voltar agora à questão, né, que te trouxe aqui, que foi a sua transição, né? Então você conta pra gente que conheceu as constelações, assim como a sua mãe, através da busca profissional, né? A sua mãe foi a fonoaudiologia sistêmica e você foi atrás do direito sistêmico. Estava estudando para concurso, viu a possibilidade de ser advogada sistêmica também. Mas aí o que aconteceu que fez você ter... Como você conseguiu ter essa certeza de que seu caminho era outro? Se isso foi leve para você, como é que tá agora? Então, aí em agosto eu comecei o treinamento com o Sami, né? Para sentir um pouco o que eu ia achar do treinamento, do direito sistêmico, enfim. E acabou que no curso tinham vários profissionais sem ser do direito também. E o curso foi ótimo. Vim para cá no workshop, né? E conheci a Ana. Me conectei com a história dela, profissional, né? Do concurso público. E aí marcamos uma mentoria, né? Foi em setembro, né? Em setembro. E aí tudo mudou. E aí tudo mudou porque eu enxerguei que eu estava numa lealdade familiar, né? E que aquilo não era mesmo o que eu queria, né? O que a minha alma queria. Mas era o mais confortável ali, né? Eu estava seguindo o caminho do meu pai, então tava tudo certo, né?
Se vocês até quiserem explicar o que seria a lealdade familiar. Num contexto familiar, né, quando a gente fala sobre lealdade familiar, a gente está falando sobre ser fiel à nossa família, na dor, na tristeza, nos aspectos difíceis, né? Então, se a minha mãe não foi feliz no casamento, eu também não posso ser feliz no meu casamento, né? Se meu pai não foi feliz na profissão, né? Se ele viveu errando, então eu também vou fazer assim. Então, sempre, se meu pai não pôde ganhar dinheiro, viveu lá na pobreza, então eu sinto que eu também não posso ganhar dinheiro, tenho que viver na pobreza, porque se eu ficar rica, por exemplo, né? Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar, mas meu pai não tinha. Então, assim, essa lealdade, né? Isso é sistêmico. A gente, Busca o pertencimento, né? inconscientemente, a gente faz igual os nossos pais fizeram para a gente se sentir pertencente àquele grupo. Exatamente. E essa questão do trabalho, né, de seguir os passos do pai, traz também, às vezes, uma necessidade de ser amada, né? No fundo. Porque se a gente segue os passos que nossos pais esperam para nós, a gente acredita que está retribuindo para eles de alguma forma. E é bacana o conhecimento da filosofia sistêmica, porque ele tira um primeiro peso. Ele fala, pera lá, os pais dão, os filhos recebem. E aí os filhos passam adiante, eles retribuem passando adiante. E aí a gente consegue, com essa visão, falar, honro a sua história, agradeço, né? Tudo que você me deu, recebo com amor e peço que me abençoe para que eu siga o meu caminho. E aí, fortalecida desse caminho, né? Nutrida dessa bênção, a gente consegue, quando há, né, a possibilidade de uma família estruturada com essa bênção, a gente consegue seguir nosso caminho, né? E foi exatamente isso. Eu senti que não era o meu caminho, porque eu já estava sentindo um cansaço em estudar para o concurso. Eu sentava para estudar, eu não queria estudar mais. E você é super determinada. Mas eu me forçava, né? Porque eu tinha comprado cursinho, né? Eu não estava trabalhando, né? Eu tinha resolvido ficar só estudando para passar, para otimizar o tempo e tudo mais. Então, essa também era uma questão, né? Era aquela coisa assim, mas meus pais estão me ajudando para eu ficar só estudando, como que eu vou chegar agora e falar que não é o que eu queria? Mas assim, a minha mãe, por já estar no meio, já sabia. Uhum. Foi um total de 0 surpresa. E o seu pai? O meu pai já foi um processo dele sentindo, né, que eu estava mudando o caminho mesmo. Mas vai para Campinas e workshop de novo, mas vai participar de constelação de novo, mas vai fazer não sei qual curso. Então, ele foi sentindo mesmo que... A sua paixão. Mas mais que paixão, né? Um propósito, né? Propósito. Porque assim que você se decidiu, o que acontece? Você começa a trabalhar, né? Aí fizemos exercícios na mentoria, né? Práticas sistêmicas, exercícios, e aí de um mês para o outro eu comecei a fazer os atendimentos com as formações que eu já tinha, né? Como eu tinha comentado no começo, o Reiki e a terapia multidimensional. Uhum. E ano que vem pretendo fazer a formação em constelação, porque é, assim, libertador mesmo. Sabe, você falando agora, contando sua história, sabe o que parece? Parece que o estudo do concurso era uma pausa, do tipo, ainda não quero trabalhar com direito, assim, né? Porque não tinha empolgação, o brilho, né? E, de repente, quando você compreende sozinha, percebe sozinha, porque o trabalho foi todo seu. Você foi atrás dos cursos, dos workshops, você foi atrás de compreender melhor através de uma mentoria, mas assim, a percepção foi toda sua. Porque a filosofia sistêmica, ela traz esse respeito ao outro e à força do outro, né? Sim. Ninguém fala, você tem que fazer isso, aquilo. Pelo contrário, é uma ajuda, uma facilitação da sua percepção. E aí você sozinha fala,
esse é o meu caminho, onde eu quero pôr a minha força, porque eu sou determinada, né? Você é uma pessoa extremamente determinada nos esportes, nos estudos, né? Um sucesso, inclusive. Eu acompanho. Eu também acompanho. Beach tênis. E aí, de repente, você tá lá na desculpa, não, tô estudando porque é estável, mas, né, sem força e tal. Quando você toma a sua força e toma a sua decisão, você desponta, né? E começa a fazer o seu trabalho. Não tem nenhum impedimento para você trabalhar. Sim. E no começo eu lembro ela falando, eu não sei se eu vou vir para cá primeiro tentar trabalhar, vou ver se eu aplico. De repente eu tô trabalhando, não vou ir procurar nada. Não precisei procurar nada. E nem Incrível. também aonde eu vou colocar minha força, né? É onde eu tenho mais força, não sim. é? Porque quando as pessoas elas estão em dúvida sobre que caminho seguir, a gente tem que fazer uma pausa, uma reflexão e falar onde é que eu tenho mais força. Eu tenho mais força no caso de estudar, né? No seu caso de estudar para o concurso público, é ali que está minha força ou não? É nesse caminho de terapias alternativas, onde eu me sinto mais forte. Aí já é uma grande dica para o caminho, para a gente saber, né, o caminho que a gente tem que seguir. E a sabedoria dessa nossa convidada muito especial, a Beatriz Bianca Helena, cuja idade pouco diz, na verdade é um orgulho ver essa geração assim, 20 anos antes de mim, que estou falando aqui, você já conseguiu ver onde está a sua força, como a Mi disse. É muito gostoso receber você, conhecer sua história. E a gente quer saber se você tem algo a mais, assim, para falar, para quem não conhece constelações, ou quem está na mesma dúvida que você, trazer uma luz para essa pessoa. Aí, do alto toda a sua prática terapêutica, pode passar um pouquinho da sua visão, porque é isso que nos conecta, né? São Sim. as nossas histórias. E as nossas cicatrizes, que sejam compartilhadas, né? Eu queria falar que, assim, autoconhecimento é tudo, né? Então, assim, a constelação ajuda nesse nosso processo de autoconhecimento, né? De nos conhecer a nossa história, né? Honrar a nossa história, os nossos pais, os nossos antepassados, né? Porque é daí que vem a nossa força, mesmo para ir para ação, né? Então, vocês têm um projeto lindo, que eu tenho muito orgulho de ter conhecido. E que a gente espera que você faça parte lá para frente, né? Isso. Com certeza. Já estou muito animada para isso. A gente também. Mas que venham, né? Que vocês venham conhecer, participar dos workshops, porque é esclarecedor e libertador, e as mudanças acontecem, né? É só você se abrir para isso, né? Você querer olhar para isso e dar uma oportunidade, porque comigo foi assim, né? Em agosto eu vim, conheci a Ana e assim, nossa, faz só 3 meses, mas aconteceram muitas coisas, muitas mudanças. Então, assim, vale muito a pena. Né? Sim. Você se encontra e vai liberando, né? E sai do automático. Sai do automático. Autoconhecimento é tudo. É isso. É o que a gente acredita também. Obrigada, viu, Bia? Obrigada pela a sua vocês. presença. Espero que convite. daqui 6 meses você venha contar alguma coisa nova aí pra gente, dessas suas descobertas. Com certeza. Obrigada, Bia. Obrigada pela participação e por contar a sua história. Obrigada, meninas. Beijos. É isso, gente. Para quem ficou com a gente aqui até agora, vocês viram que história bonita de encontrar a própria força, né? O que a Mi falou para vocês, eu vou guardar essa frase para sempre, porque eu achei muito bonito isso. Não é onde a gente coloca a força, mas aonde a gente se sente com força, né? Então, encaminha para aquela pessoa esse vídeo de hoje, que está passando por alguma dúvida ou dificuldade de transição de carreira. Talvez seja um caminho que agrade ela e que facilite a jornada dela. Eu tava pensando, eu também.